As redes sociais, elas estão afetando profundamente, né, toda a sociedade. Está afetando crianças, adultos, adolescentes. Mas será que tudo isso realmente é ruim? Será que tudo é ruim? Para esse nosso terceiro episódio, aqui no Horizonte de Conversas, vou trazer a Márcia Dias, que é psicóloga há 22 anos e trabalha com psicologia positiva e gestão de pessoas, que ela vai explicar pra gente direitinho aí como é que tá toda essa mudança nesse nosso planeta, um planeta que tá numa transformação digital, numa transformação de redes, numa transformação pessoal, de relacionamento, de emoção, de felicidade e de muita tela. Tenho aqui o prazer de trazer Márcia Dias. Márcia, obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto que faz parte da nossa realidade agora, né? Isso faz uma grande parte. A gente não consegue sair de casa sem celular, né? Tem até uma propaganda que ela fala que ela tem um camarada que ele sai na rua e parece que ele tá pelado. É uma propaganda até um pouco mais antiga, não é recente não, Márcia. E aí, quando ele chega no meio da rua, depois ele coloca a mão assim, ele se sente pelado e ele volta para pegar o celular. Que justamente era uma propaganda para poder falar do celular, da importância. E hoje a gente vê que é isso, né? A gente não fica sem tela, né? E aí, será que tudo isso é bom? Márcia, me fala uma coisa sobre a rede social, que muitos questionamentos, a gente que é bom, diz que é ruim. Qual é esse impacto desse mundo digital, dessa rede social na saúde mental? Flávia, a gente tem alguns números bem interessantes, assim. O impacto, a gente tem impacto positivo e impacto negativo. Quando a gente fala em número, hoje o brasileiro, numa pesquisa que saiu em 2022, o brasileiro fica conectado em média 9 horas e 13 minutos por dia. Deus do céu. Cravados 13 minutos, né? Então são 9 horas e 13 minutos que o brasileiro fica conectado. Não necessariamente nas redes sociais, mas ele está conectado. A gente só perde para a África do Sul, que as pessoas lá ficam conectadas mais tempo. Quando a gente fala em rede social, o Brasil é o terceiro país que mais consome rede social. A gente perde para a Índia e a gente perde para a Indonésia. Nisso, a gente tem impactos positivos e impactos negativos. Os impactos negativos, a gente tem distúrbio de sono. Mas antes de chegar aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala assim, 9 horas, porque 9 horas, assim, ou você deixa de dormir ou você deixa de trabalhar, né? Então, assim, 9 horas é, né, um terço do dia. Exatamente. Mais de um terço do dia. Então, assim, mas quando se diz 9 horas nas redes sociais, então é o tempo todo no celular? Como é que é? O tempo todo no celular, não necessariamente as 9 seguidas, você pode ir pulando, mas durante o seu dia, o brasileiro fica 9 horas. Então a conta não fecha se a gente for pensar nas 24 horas do dia. Ele tem 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer as coisas dele, para viver. E aí ele está utilizando 9 no celular ou na internet. A conta já está... Porque a gente tem a internet. Celular, tem tablet, tem celular, tem computador, né? Tem jogos online, então pode ser tudo nisso. Isso. Tá tudo isso, é conectado. Se ele tá 9 horas aqui, mais 8 trabalhando, já são 17 horas. Mais 8 horas dormindo, alguém aqui tá perdendo 1 hora. Tem um desequilíbrio. Ou o trabalho, ou o sono já tá perdendo aqui. Fora todo o resto de vida que ele tá deixando de viver, porque tá conectado. Meu Deus, então, ou seja, na hora do trabalho ele tá conectado, na hora que ele tá para dormir ele tá conectado, na hora ele tá conectado o dia todo, né? Não para, né? O dia inteiro. Mas é muito tempo de rede social, de tela, né? E a gente até olha que tem, né? A gente já sabe de algumas coisas que acontecem, que a gente fala, né, do uso, né, das redes, mas a gente tem outras coisas, né? Por exemplo, a miopia que está relacionada, sim, né, ao uso da tela, né? Tá exposto à tela o tempo todo. E a gente tem uma outra coisa que tem se falou um pouco, mas tem se falado um pouco menos, e eu acho que precisa ser dito,
que é sobre o câncer de pele relacionado à tela, porque ela libera a luz azul. Então tem uma luz azul, que essa luz azul, a incidência dela na pele aumenta o risco de câncer de pele. Então assim, a gente não tem só a questão do estado mental, né? Que é o nosso tema aqui, é falar sobre saúde mental. Sim. Vai além, né? Vai muito além. Vai além. E aí não tem como tirar também, né? Porque não tem como a gente acabar com tudo. Imagina. Não dá. Mas até a gente fica doido. Porque tem as coisas boas. Mas me diz uma coisa, quando a gente fala de 9 horas, né, a gente vê que é um uso excessivo. Mas esse uso excessivo, ele causa dependência? Precisa de tratamento? Sim. Esse excesso? O excesso precisa. Porque 9 horas é muito. 9 horas é muito, mas tem gente que está ficando 40, 50, 55 horas conectados ou jogando sem parar. Tanto que hoje já tem um núcleo especializado na USP, que é o Núcleo de Dependência Tecnológica da USP, e ele é comandado pelo Dr. Cristiano Nabuco, e lá eles estão recebendo adolescentes, adultos e jovens que estão com uma vida acadêmica totalmente destruída, adultos que tiveram a sua vida exposta pela internet, exatamente, tem a sua conduta exposta, e os jovens que estão desenvolvendo uma dependência muito grande em relação aos jogos. O doutor Cristiano fez uma entrevista, e nessa entrevista ele contou uma história assim que foi muito impactante, porque ele recebeu uma mãe com um jovem, o garoto tinha mais ou menos 17 anos, e foi muito icônico essa história, porque a mãe falou para ele que ele tinha ficado 55 horas jogando sem parar. 55 horas, mais de 2 dias. Mais de 2 dias, sem parar de jogar. E aí ele falou, mas como foi? Como é que você... Como ela falou, não, você não está entendendo, doutor. Ele não parou, ele ficou 55 horas jogando. Então, ele urinou na calça, ele evacuou na calça. E então, enquanto ele estava com uma mão jogando, com a outra ele tirou a cueca e jogou pela janela para não ter que parar o jogo para fazer qualquer outra coisa. Então, assim, o vício o mesmo lugar que o mesmo campo no cérebro que desenvolve vícios, tanto para álcool, para drogas, para sexo, também desenvolve o vício para tecnologia. Eu tava numa aula que estava falando sobre a questão da inteligência emocional e falando sobre a questão do vício, né? E aí falou sobre essa parte da liberação da dopamina, porque a dopamina é prazer, né? Sim. E é aquele prazer imediato, né? É o bolo de chocolate. O maravilhoso bolo de chocolate. É, aquele bolo de chocolate derretendo. Olha, já tá água na boca. Então, que é esse prazer imediato, né? Que a gente tem nos jogos, nos cassinos, sim, né? Que vai lá e aí ele ganha, e depois ele vai de novo. E aí quando coloca os estudos, quando coloca nos ratos, eu tava, né, na aula que eu tava participando, e aí falava sobre o rato, quando ele tem aquele ganho, ele vai de novo, e a dopamina, né, que eles usa rato porque ele é muito parecido com a gente, né, nessa questão, né? E aí usava o rato. Chegava uma hora que o rato ficava enlouquecido e estafava. E assim, até o pesquisador, ele falou assim, que a gente olha assim e falava assim, meu Deus, né? Até onde chega? E aí é isso também, que 55 horas, né? E várias horas, chega uma hora que estafa, né? Sim. E é daí também, imagina que... É claro que tem gente que vai, né? A gente tem esse, é um extremo, né? Que usa 9 horas e 13 minutos. Tem os outros que usam menos, né? Mas aí a gente colocar uma média, vamos colocar aí de 4 horas, né? 4 horas e meia por dia. Isso também traz prejuízo? Traz prejuízo no sentido de, assim, o que a gente tem percebido em relação às redes sociais, assim, elas estão aumentando o grau de ansiedade e depressão. Tem o cyberbullying. Elas impactam diretamente no sono. Então, se você fica muito tempo na tela, na hora que você vai dormir, até se desconectar e você entrar no sono reparador, demora muito mais. Então você tem menos horas dormindo, um sono de qualidade. Então ela impacta, mesmo sendo pouco, porque se a gente for pensar, eu fico 4 horas
né? Mas se eu começo a me comparar com quem eu vejo nas redes sociais, e que antes na rede social você colocava uma foto e ok. Hoje não. A foto ela é tratada, ela é trabalhada. Photoshop. A foto ela tem que ser perfeita. Não é filtro. só para muitos filtros. Não é para capturar o momento, é para capturar um momento perfeito, insuperável. Não é só tirar uma foto. Então tudo isso você começa a olhar e aí a grama do vizinho é sempre mais verde. Verde. E começa a se comparar com essas pessoas. Então, assim, é o influenciador que está sempre viajando nos melhores lugares, pessoa que está jantando, almoçando nos melhores lugares, e você fica, ok, e eu? Tu sabe que não tinha, né, dentro do CID, né, que é o Código Internacional de Doença, não existia, né, a depressão relacionada à rede social, a ansiedade relacionada à rede social. E eles colocaram, que você está falando aí, eu tô lembrando, que é justamente por conta disso que eles colocaram. Porque você tá olhando lá aquela pessoa perfeita, aquele mundo perfeito, né, aquele momento perfeito, e você fala, mas e eu, né? A vida da pessoa é perfeita. Cadê essa piscina infinita na cobertura do hotel, de frente pro mar? Que eu tô aqui numa kitnet de 30 metros quadrados, que a janela abre pro muro do vizinho, né? E que daqui a pouco eu vou ter que pegar um ônibus para ir trabalhar. E aí o outro coloca que é tudo perfeito, e quando você às vezes encontra o outro, não é assim. Tava vendo que é muito comum esses influenciadores para colocar isso e que causa um dano, né, no outro, que ele coloca assim, essa vida perfeita, que eles ficam uma diária no hotel, levam 5, 6, 8, 10, 12 peças de roupa para parecer que eles passaram dias e dias ali hospedados. Sim. E tiram fotos, fazem vídeos, pega de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, fazem uma série de coisas, e na verdade eles ficaram ali 24 horas, uma diária, e parece que eles ficaram dias, né, ali, e isso gera ansiedade no outro, né? Sim, gera ansiedade. Porque a vida do outro, a vida perfeita, né? E é uma vida construída, né? É uma vida paralela construída. Então, assim, eu quero mostrar para o outro, nas redes sociais, a minha melhor versão. Agora, a que custo eu vou ter essa melhor versão? E você cria um universo paralelo. Teve um experimento social em Los Angeles que foi bem bacana. Pegou pessoas comuns e falaram, vocês vão ser, assim, grandes pessoas na internet. Você vai ser um grande influenciador. Então foi mostrando o passo a passo para se tornar. E aí foi bem interessante, porque assim, existia a compra dos likes e a compra de engajamento, que são coisas distintas. Que aí faz o seu, né, faz a sua postagem viralizar. Né? Eles alugavam, tem um espaço lá que metade de um jatinho. Não é um jato de verdade. É um jato fake. É um jato fake. E aí as pessoas se preparavam, vestiam a sua melhor roupa, e aí senta aqui na metade do jatinho e tem o fotógrafo aqui, tá tirando foto, como se eu estivesse viajando num jatinho particular. Mas eu tô dentro de um estúdio. Sobre o hotel, exatamente isso. A pessoa pagava uma diária de hotel, ficava várias horas lá dentro, fazendo todo essas fotos e tudo, esse material, produzindo conteúdo, e postava como se tivesse sido convidada do hotel e que tivesse ficado lá, né, vários dias. Então, assim, tudo muito falso. É fake. Tem fake news nisso. E isso gera desconforto em quem vê. Em quem vê, porque assim, ele deseja. A vida do outro é maravilhosa, tá viajando de jatinho particular. E é muita coisa que é inalcançável. Exatamente. Hoje assim, tá tudo inalcançável, inclusive, principalmente o padrão de beleza, né, das pessoas do Instagram. Então você tem filtro, aí você tem o corpo, obviamente que tem muito investimento para fazer algumas modificações. Então, para as mulheres a gente tem um mega hair, a gente tem uma unha, a gente tem um cílio. E agora você tá falando aí dessas questões das comparações, né, de rede social, dessa coisa toda. Tá tendo o Big Brother 25, né? Não sei se você chegou a ver que tem uma mulher que ela tem 54 anos, e quando o pessoal compra, como chama ela de avózinha, não sei o que, mas
é uma senhora de 54 anos que não é nem idosa, né? Ainda nem se enquadra em idosa. E aí tem uma artista que tem 54 anos, que é a Letícia Sabatella. E aí o pessoal começou a fazer a comparação entre as duas. E aí você fala assim, meu Deus, porque é incomparável, porque uma é uma senhora que tá ali, que não tem, né, toda essa mega produção, né, essa coisa que o artista, né, acaba se envolvendo. E claro que a gente também conta com fatores genéticos também que, sim, né, para uns e para outros faz muita diferença. E aí começou essa comparação toda, que claro, ela ainda tá lá dentro do Big Brother, ela não viu ainda, mas a rede social começa a alimentar uma coisa de que mulheres acima de 50 anos parecem, né, ou elas têm que parecer a Letícia Sabatella, ou então vão parecer aquela senhora que é o normal, que é o dia a dia. Então assim, a rede social ela tem também essa questão. Tu falou de bullying, né, de cyberbullying, agora também recente, essa semana agora que a gente tá no início do ano letivo. Uma escola em São Paulo, ela pegou 34 alunos e ela suspendeu esses 34 alunos por conta de cyberbullying, por conta de misoginia, também de racismo. Então assim, olha como é que a gente tá, já no começo do ano, primeira semana do ano letivo. Então assim, é essa questão, né, da rede social. E aí até aproveitar que a gente tá falando, que eu falei aqui de adolescente, de escola, saiu a lei agora, né, que ela trata sobre isso, né, que nada de celular dentro da escola. E tem uma discussão que tem pais que são a favor, outros são contra, tem uns que dizem que precisa de qualquer jeito, os meninos então, a pula deixa da mãe, né? Que eles querem. O que você acha disso aí? Eu sou a favor da proibição. Eu acho que enquanto eles estão na escola, o foco tem que estar na escola. A gente acha que é multitarefa, mas multitarefa é uma grande ilusão. Isso não existe. Não é. Não existe. Assim, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, uma coisa está sendo bem mal feita. Ou as duas. Exatamente. Então, assim, não existe isso, porque uma coisa você está fazendo no automático. E geralmente o que você está fazendo no automático é o que não te dá prazer. Então, se tem um professor falando lá na frente, aquilo não te interessa, você vai ficar na rede social. Eu sou a favor, acho que vai ajudar bastante, porque eles são os jovens, os adolescentes e os adultos também. Hoje a gente tem um volume imenso de informação. A gente é bombardeado com informação, mas a informação não quer dizer conhecimento. Então assim, eu tenho muita informação e pouco conhecimento, porque eu não me aprofundo em nada. E a gente até escuta isso, né? Ah, não, mas eu consigo ver tudo hoje, nem assisto televisão mais, porque eu vou lá no Instagram, vou nas redes sociais e vejo tudo. Gente, é a rolagem infinita, né? Então, assim, vai ter assunto sempre. Mas aqui profundidade, aqui grau de profundidade. Hoje a gente tem dificuldade em discutir coisas de forma mais aprofundada. É tudo muito superficial. E você vai rolando. Daqui a 10 minutos você não lembra mais qual foi a primeira coisa que você viu. E as pessoas não têm mais nem paciência, assim, eu vejo, para poder conversar. Tu quer ver uma coisa? Eu não sei, assim, eu não utilizo, mas eu vejo muita gente utilizar o WhatsApp, que ninguém consegue mais escutar no modo normal. É tudo no acelerado. E tem gente que utiliza lá no 2, que eu falo velocidade 2, que eu falo assim, você entendeu alguma coisa? A pessoa, entendi. Eu falo, mas teve alguma emoção nisso aí, né? Porque perde emoção, né? Porque você escutar uma pessoa conversar contigo e falar pausadamente, olha, traz um café pra mim, é diferente da verdade. Traz um café pra mim, né? Então parece que ele tá impondo, né? Sim. Olha, traz um café pra mim, é diferente de, traz um café pra mim. E eu falo, meu Deus, como é que alguém consegue desse jeito? E tá todo mundo acelerado. Tem uma outra coisa muito interessante, que principalmente quando, né, a gente trabalha, começa uma conversa, e aquela conversa, se ela começa a estender um pouco mais, eu não estou falando de estender 1 hora, não. É estender ali 3, 5 minutos, as pessoas já dispersam para rolar a tela. Sim. E assim, o que a gente percebe hoje também, quando vai num restaurante, tem uma família de 4 pessoas, aí tá o pai, a mãe e os 2 filhos. Geralmente a gente observa, todos eles estão com seu smartphone mexendo e não estão conversando. Casal, né? Cada um no seu mundo paralelo sem conversar. E aí a gente está perdendo um pouco essa coisa do contato social mesmo, do contato humano, de perguntar como foi o dia da outra pessoa e você tá lá presente 100%, ouvindo
o que ele está te dizendo, escutando o que ele está te dizendo. Então, isso tem perdido demais. Aí é muito mais interessante eu ficar rolando aqui a tela, porque vão vir notícias, né? A inteligência por trás, o algoritmo me traz notícias que são do meu interesse, do que ter que perguntar para a pessoa como é que foi o dia dela. E essa aqui é melhor. É melhor, né? É o experimento do ratinho. Vai chegar uma hora que vai dar uma coisa que vai dar prazer, né? Sim. E aí, quando você vai ver, passou 2 horas, 3 horas ali naquele negócio. Mas assim, essa questão hoje das famílias, né? Essa questão delas interagirem, né? E esse uso das redes onde as pessoas acabam... Tá todo mundo junto, mas não estão desconectados, Desconectados. Porque estão ali num mundo paralelo. Então, assim... Deixa eu só complementar aqui. Quando os meus irmãos vão na minha casa me visitar, é proibido usar o celular. Se tá na sala, se nós estamos na sala, não pode usar o celular. A gente tem que conversar. E aí fala, vamos conversar o quê? Aí eu brinco, falo, lança um tema para debate aí. Lança o tema para debate que a gente vai conversar sobre isso, qualquer coisa. E aí, porque senão você vai ficar olhando, sabe? Assim, você fica olhando ali. E aí, assim, isso é mais interessante do que você compartilhar seu momento, compartilhar sua vida, né? Com as pessoas que estão ali com você naquela hora. Não, mas isso é legal, E a gente precisa disso, né? A gente precisa se reconectar, né? Se encontrar com o outro, né? O olho no olho, essa coisa toda, né? A gente vê até as dificuldades dos relacionamentos, que hoje o relacionamento é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, né? Sim. E por aí vai. Mas isso é muito legal. Olha, nós estamos aqui nesse papo. E para esse papo maravilhoso aqui sobre redes sociais. E aí já vou pedir para você que está aí do outro lado, para você já começar a seguir o nosso canal, deixa teu comentário e compartilha aí para a gente levar essa mensagem baseada aí em conhecimento científico, hein? Agora... vamos dar prosseguimento aqui. Márcia, me diga uma coisa, você que é especialista, psicóloga, né, dessa parte aí da emoção, da positividade, né? Então, assim, dessa psicologia positiva, me diga uma coisa, e esse tal dessa terapia que o pessoal tá fazendo com o ChatGPT, como é que você tem visto? Das pessoas se apaixonarem no ChatGPT, de contar sua vida no ChatGPT. É perigoso. É perigoso, porque assim, não é uma outra pessoa real que está ali falando com você. Então você vai no ChatGPT, você conta lá os seus problemas e... obviamente você está esperando que ele te diga o que é para fazer, né? Quais são os passos que você precisa dar. Ele vai pegar informação de todos os lugares e vai tentar montar alguma coisa. Não necessariamente aquilo é bom para você, porque não tem emoção, né? Ele ainda não está preparado para lidar com as emoções. Eu sempre vou ser suspeita para falar da terapia. Porque eu sou psicóloga, eu atendo em consultório também, mas assim, a terapia é muito diferente do que está acontecendo hoje com o ChatGPT, né? Então isso é muito perigoso. Eu fico bem preocupada e com esse movimento que está acontecendo, fico preocupada também com a questão dos relacionamentos, né? Que está se criando uma persona que é ideal para você e a pessoa convive com aquela pessoa que é ideal e, obviamente, a inteligência por trás disso vai trazer uma pessoa ou respostas que essa pessoa daria que vão te agradar. Porque mapeia primeiro, né, o que você quer. Então, é complicado, porque a gente vai tá perdendo, assim, essa capacidade de se relacionar com pessoas que são reais. Porque essa inteligência artificial, né, que é o ChatGPT, quando a gente fala dele, na verdade, ele vai aprendendo, né, e ele vai criando realmente respostas, algumas com coerência, outras sem coerência nenhuma. Né, e outras que vão para realmente agradar. E aí, quando a gente fala de ChatGPT, as pessoas pensam muito que a pessoa está escrevendo ali, né? Mas assim, a gente precisa entender que o ChatGPT né, ele é uma plataforma, né, que ela tem essa questão também de voz. Então você pergunta e ela te responde com uma voz.
E você pode até escolher assim, coloca uma voz mais amigável. Então assim, vou colocar o ChatGPT, é uma Alexa extremamente 1000 vezes melhorada, né? Então assim, que é essa voz que fala, né? Lá em casa tem a Alexa, e aí você fala assim, bom dia, Alexa, que horas são? Ela fala, são tantas horas. Se a gente não se policiar, a gente tá, obrigado, Alexa, você é um amor. E aí a Alexa responde, não há de quê, se você precisar, eu estou aqui à sua disposição. Então, extremamente, ela é um mecanismo treinado para ser amigável, né? Sim. Então vai trazer essa questão. E claro, também tem os perigos de trazer, às vezes, respostas muito enviesadas que traz muito mais confusão, que é o que está acontecendo. Tanto que eles têm até orientado para que o ChatGPT não é treinado para isso. Ele não tem repertório de sentimento. Então isso é mais complicado. Não tem repertório de sentimento. Essa frase aí, ela é fantástica. Márcia, é sensacional isso. Repertório não tem repertório de sentimento. Inteligência artificial não tem repertório de sentimento. Não tem esse olho no olho, não tem sentir a emoção do outro, não tem entender qual é a respiração e qual é esse contexto que está acontecendo. Isso realmente é fundamental. Então, para quem está aí fazendo essa terapia com ChatGPT, com a inteligência artificial, ir lá no consultório, fazer a terapia. Exato. Doutora Márcia Dias, entendeu? Lá para poder entender bem todo esse sentimento aí, toda essa emoção, né? Essas emoções precisam ser trabalhadas, né? Sim. De verdade. E aí, assim, a terapia também te gera o autoconhecimento, né? Que vai te ajudar a entender o sentimento, entender a emoção. Quando você coloca tudo pro ChatGPT, provavelmente ele vai te dar comando. Do que você deveria fazer. Isso. Né? Isso. E aí a parte do autoconhecimento, ela fica de lado. Ela não é trabalhada. Não dá continuidade, né? Exatamente. Então a gente não tem essa continuidade. Então eu acho que esse é mas o caminho é esse, né? É gente, né? É gente com gente. Sim. É gente entendendo com gente. Sim. Né? Eu falo que esse é o caminho. A gente não tem essa coisa de... Porque senão é tudo robotizado. Exatamente. Né? É tudo robotizado. Tinha lá um senhor lá no Japão que ele ficou apaixonado por um holograma. Ele ficou apaixonado por holograma. Ele casou com holograma. E aí quando ele casou com holograma, e isso já tem um tempo, não é com essa tecnologia toda de hoje, não. E aí o que aconteceu? A empresa que fabricava o holograma, que é um tipo de brinquedo, a empresa encerrou a atividade. E aí esse senhor, ele ficou pirado porque ele falou, como é que vai acontecer? É tipo assim, aí ele teve um luto por conta do holograma. É um desamparo, né? Meu Deus, assim, então a gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa perfeita numa rede social, numa inteligência artificial, é tudo que a gente quer, uma pessoa perfeita. É o parceiro perfeito. Muito perfeito. Pois né? Mas ele não existe. Que dá bom dia, leva café na cama. Ai, nem ele. Faz cafuné. Ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Não tem como. Irmão, olha só, tem aqui que a gente falou sobre essa questão do celular, né? O celular das escolas e tudo mais, das redes sociais, né? São temas extremamente profundos e importantes, né? Pra gente discutir e que muda muito rápido. Tem um peso de muita coisa ruim, né? Nas redes sociais, né? Em determinados aplicativos, né? Tem também a mão do homem manipulando o algoritmo, né? Para levar para um lado e para o outro, né? Então, assim... Mas é tudo ruim, Márcia? Não é. A gente tem coisas boas na internet, a gente tem coisas boas nas redes sociais. Por exemplo, a gente tem um senso de pertencimento na rede social quando você encontra uma rede de apoio. Legal. Você tem uma rede de apoio, você encontra outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você, tem a mesma vivência que você, então você encontra esse grupo de apoio, então tem a parte do pertencimento e o grupo de apoio. Outra coisa também é boa na internet, que a gente consegue ter, e nas redes sociais, informações e conhecimento. A gente consegue desenvolver, criar conhecimento em cima da informação que a gente recebe. Por exemplo, existem canais como esse aqui, né? Que a gente está passando conhecimento baseado em ciência.
Então, isso é importante. Gera valor para a sociedade, né? Não é só coisas ruins. Outra coisa também que é interessante, por exemplo, até essas plataformas, TikTok, você pode desenvolver sua criatividade. Né? Você tá lá colocando uma dança nova, alguma coisa nova que você tá fazendo e você tá divulgando, tá disseminando. Isso também é bom. É claro que existem as coisas ruins, mas também existem coisas boas. Porque até tu falou de criatividade, eu lembrei aqui daquele Pinterest. Sim. Que aí ele tem os arquitetos, os engenheiros, né? O pessoal de artesanato, né? Até de empresas que tem aquelas máquinas que fazem recortes, o pessoal de madeira, né? Que faz aqueles recortes também para fazer, que aí traz muita coisa legal, muito aprendizado, muita pesquisas positivas, né? Então assim, você tem uma pesquisa para ver que, né, tem a tal da Pantone, né? Acho que é Pantone, que é a cor do ano. E aí você encontra a Pantone, você coloca as coisas. Sim. E ele vai te dizendo qual é a cor, como é que você junta uma com a outra. Então a gente tem, né? Tem essa parte positiva. Você tem, né? A gente tem o YouTube, por exemplo, a gente está falando aqui, né? E os podcasts, videocasts, Sim. que tem umas conversas igual nós aqui, que é uma conversa, né, baseada em ciência, mais aprofundada, né, não tendo esse viés todo, né, e não trazer confusão para as pessoas. Então isso, né, isso também a gente precisa observar, né? Sim. O problema é que a gente tem a questão do uso às vezes inadequado, daquela forma, né, mais sorrateira, de fake news, que acaba sobrepondo a essa questão do que é bom, né? Da gente achar o que é bom, né? Então, desse novo aprendizado. E que é fundamental. Me diz uma coisa assim, onde é que você busca informação assim dentro desse sistema todo para você se atualizar, para você buscar informação de qualidade? Como é que você faz? Então, uma coisa boa da internet é que às vezes a gente vai para os canais, né? Então, assim, eu tenho um canal de psicologia. Tenho grupos de psicologia que eu troco informações, que eu faço parte desse grupo. Então, assim, tem o grupo da psicologia positiva, tem o grupo da terapia cognitiva comportamental, que eu tenho formação nisso. Então, assim, eu busco informações nesses grupos para eu poder me atualizar. E isso é importante, isso é interessante, a troca de conhecimento, a troca de saberes mesmo que a gente tem, e isso é importante. E a gente vê até, por exemplo, ele falou isso aí, né? A gente tem as plataformas que se utiliza para poder fazer terapia online, né? Terapia online, cursos online a gente consegue fazer. Então essas plataformas, elas ajudam. Quando a gente era criança, né? Menino, tem criancinha, assim, a gente pesquisava no livro, na enciclopédia. Hoje você consegue fazer pesquisas e pesquisas assim de publicações científicas dentro das plataformas. Então isso é interessante, isso é bom. Isso é bom. Então assim, a gente está chegando já aqui ao final, ô Márcia. E aí a gente vê que tem a parte ruim, tem o uso, né, excessivo de rede, né, excessivo das telas, mas aí a gente também tem essa parte boa, que a gente não pode esquecer dessa parte boa. Sim. Né, dessa questão desse uso adequado, né, também desse uso recreativo, né? Sim. Que também faz parte, né? E aí, quer deixar uma mensagem final aí para pessoal que assiste a gente, que acompanha a gente aqui na rede? E já aproveita aí para começar a seguir a gente aí, seguir o nosso canal, hein? Quer deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá aí nas redes sociais? Cuidem da saúde mental de vocês, é importante. Se vocês perceberem que estão ficando muito tempo na internet, muito tempo conectado, tenta desconectar um pouquinho ou estipular um horário para acessar redes, um tempo para acessar redes, né? Para vocês poderem ter outros momentos com a sua família, momentos com seus amigos, momentos para não fazer nada, que é importante.
né? Não fazer nada é fundamental às vezes. Você pega o ócio criativo, é muito importante. E caso vocês sintam que vocês estejam passando por alguma dificuldade, que vocês estão com uma ansiedade maior do que o comum, procurem ajuda profissional. Não o ChatGPT nesse caso. Olha aí, ó, mensagem importantíssima aqui. Márcia Dias, psicóloga, psicologia comportamental, psicologia positiva e também essa psicologia aí nessa gestão de recursos humanos. Chegamos no final aqui do nosso videocast Horizonte de Conversas. Horizonte de Conversas, ele é produzido com a Eluno Educação e a Azur Produções para trazer essas informações aí de qualidade, esse bate-papo fantástico aqui com a Márcia Dias. Márcia, obrigada a você, obrigada pelo convite e espero ser convidada mais vezes. Ó, segue aí a gente, tá? E já ativa também o sininho, tá certo? Até a próxima! Tchau, pessoal!